E aí você cria os seus ideais e os seus sonhos, que é quero ganhar isso, quero ganhar aquilo, mas nem tudo na vida funciona do jeito que a gente quer, né? Você não tem tudo que você quer, como eu não tenho, eu também não vou ganhar todas as corridas que eu quero ganhar. Olá pessoal, aqui quem fala é Renata Falzoni. Olá, eu sou Tim Don. Eu sou Jaque Mourão. Olá, eu sou João Paulo Diniz. Eu sou Adriana Silva. Oi, eu sou Mauro Ribeiro. E esse é o Endorfina Podcast. Valeu, até mais. Sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Este episódio é um oferecimento da Garmin. A Garmin é a maior fabricante de GPS esportivos do mundo, com precisão e durabilidade incomparáveis. Produtos para te auxiliar nos treinos e competições. Para você que é nadador, ciclista, corredor ou triatleta. Forerunner, Edge, Fenix e Instinct. Uma ampla linha de ciclocomputadores e monitores cardíacos com a mais avançada tecnologia e tão versáteis quanto você precisa. Monitores que vêm pré-configurados com mais de 30 modalidades esportivas e que medem sua pulsação direto no punho, sem o uso da cinta. Só com o Garmin você tem acesso a Connect IQ, uma loja com uma infinidade de apps gratuitos que você pode baixar e personalizar o dispositivo compatível. Seja para baixar um novo estilo de mostrador, seja para saber quando seu Uber irá chegar, ou, por exemplo, baixar o Strava Live Surfer Score. Agora, o que é sensacional é que você pode baixar os apps do Deezer e do Spotify. Assim, além de ouvir suas músicas favoritas, você pode ouvir o Endorfina e qualquer outro podcast dessas plataformas. O que pode ser melhor do que se inspirar enquanto você pratica sua modalidade favorita? Compre seu Garmin nos revendedores oficiais ou em até 10 vezes na garminstore.com.br e receba a garantia de 12 meses. E agora, ouvintes do Endorfina têm a chance de comprar o Garmin que você procura com um desconto exclusivo. Acesse a garminstore.com.br, escolha o modelo que melhor lhe atende e antes de finalizar a compra, digite Endorfina no campo do cupom de desconto, que você ganha na hora 5% de desconto. Quem é atleta, opta por Garmin. Promoção válida por tempo limitado. Consulte os termos e condições no post do episódio de hoje no site endorfinabr.com. Mais uma vez, este episódio é um oferecimento da Probiótica. Por sinal, tenho certeza de que você já tem acompanhado o trabalho muito legal que a Probiótica vem fazendo, investindo não apenas na fabricação de produtos de primeira linha, é claro, mas também ao patrocinar provas e atletas. Aliás, parabéns à Probiótica pela iniciativa. Estamos precisando de empresas que acreditem no esporte de uma maneira sustentável e o apoio aos atletas profissionais é uma parte importantíssima nesse processo. Aliás, muitos atletas já comentaram a esse respeito aqui no Endorfina. A Probiótica produz uma linha específica de suplementos da mais alta qualidade para os esportes de endurance, tanto para os seus treinos quanto para as provas. Você encontra uma linha completa de carboidratos, desde o tradicional Carbap Gel até o Carbap Pós 4x1, diversos tipos de proteínas, energéticos como a D-ribose e a destrose, glutamina, creatina e os BCAAs que seu nutricionista já deve ter recomendado. Estes produtos e toda a extensa e completa linha de suplementos da Probiótica você encontra na Quality Nutrition. Apenas uma loja com a experiência, conhecimento e excelência da Quality Nutrition é capaz de oferecer a variedade e o atendimento que você procura. Uma ideia bacana da Quality Nutrition, e que ao meu ver foi uma grande sacada do Marcelo Kim, foi a criação dos combos promocionais. Você compra 3 produtos iguais e ganha um desconto que pode chegar aos 50%. Outra sacada é a Quality Week. Em toda a última semana do mês, cerca de 80 produtos nacionais e importados entram em promoção, com descontos que também podem chegar aos 50%. Além dos 3 endereços em São Paulo, você pode comprar convenientemente de qualquer lugar do Brasil através da loja virtual da Quality Nutrition. Você tem literalmente na ponta dos dedos acesso a uma quantidade inimaginável de marcas e produtos. Acesse qualitynutritionloja.com.br e faça suas compras hoje mesmo. A Probiótica é patrocinadora oficial do circuito Ironman Brasil e 3-Day Series 2019. probiotica.com.br. Acesse o site agora mesmo e conheça a linha completa de produtos da Probiótica. No Instagram, Probiótica Oficial,
e Quality Nutrition Loja. Siga os perfis e fique por dentro das últimas novidades dessas duas marcas. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina. Antes de falar da conversa, na verdade não é do episódio, da conversa que eu tive com o Tony Canaan, faz poucas semanas, eu quero lembrá-los de assinar ou clicar no botão siga-se ou clicar no botão assine do seu Apple Podcasts, do seu Spotify e agora também do Deezer. Talvez ainda não todos os episódios do Deezer, todos os episódios do Endorfina estarão no Deezer. A hora que esse episódio for ao ar, na última contagem eu vi, eram 47 ou 48 episódios que tinham ido ao ar somente, mas o Deezer com certeza está correndo atrás aí do prejuízo. Faz poucas semanas que o meu hospedador entrou em acordo com o Deezer e todos os episódios então do Endorfina vão estar disponíveis para você também curtir através do Deezer, se é o Deezer que você usa aí para ouvir suas músicas e seus podcasts. Então eu peço que vocês lembrem-se de clicar, apenas um clique, vocês vão passar a assinar, essa assinatura é gratuita e vocês receberão toda quinta-feira no seu smartphone um episódio novo do Endorfina para você ouvir. E isso com certeza vai ajudar o Endorfina a atingir a maior quantidade de pessoas e se espalhar para os 7 cantos do mundo, tá bom? Obrigado, eu agradeço aí a interação de todos, agradeço a colaboração de todos, porque é dessa maneira que o Endorfina, a única maneira que o Endorfina tem de estar crescendo e expandindo a audiência. E bom, falar do meu convidado de hoje, novamente foi uma grata surpresa, mas essa daqui é uma conversa espetacular, um cara super bom de papo. Apesar da gente ter tido um tempo limitado, o cara, a agenda dele é super corrida e tal, mas eu consegui aí por uma horinha bater um papo bem legal com ele e talvez aí um dos episódios mais legais, uma das conversas mais legais que vocês vão ouvir no Endorfina até hoje, de tão legal que foi esse bate-papo com um cara que divide uma paixão comigo e isso ficou muito notório e muito claro. O cara é apaixonado por atividade física, o cara é apaixonado por treino, o cara é apaixonado também pela competição, mas principalmente o cara curte a história de estar em forma, de estar saudável, de estar bem para a idade que tem, e isso ele encontrou já faz 20 anos, pasmem, o Tony já faz 20 anos que está praticando triatlon, eu achei que fosse mais recente. E ele, em paralelo, claro, uma carreira super bem sucedida aí na Fórmula Indy, ele mantém essa vida aí de triatleta amador, e ele vai contar bastante aqui pra gente das influências dele, o que fez ele se tornar o campeão que ele se tornou, como é que é esse mundo aí de competição da Fórmula Indy, como é que ele consegue, através da prática da atividade física, através do condicionamento físico, do próprio condicionamento físico dele, que é excelente, ele consegue se manter são e se manter saudável para poder continuar competindo em alto nível num torneio, num campeonato. Para quem não tem tanta familiaridade com a Fórmula Indy, é super disputado, são várias etapas aí ao ano, é uma Fórmula 1 que acontece nos Estados Unidos. Eu tenho a impressão que é muito mais competitiva, muito mais dinâmico do que a própria Fórmula 1. E aí ele vai contar essa história e eu quero fazer aqui uma menção, aqui, um agradecimento especial ao meu amigo Beto Dolabella, um conhecido aí de quem já está ouvindo os episódios do Endorfina e quem está mais ligado no triatlon. Ele foi o primeiro triatleta profissional do Brasil, foi o cara que ganhou o primeiro triatlon em 1982, que aconteceu lá na Urca, e ele, de rato de praia, ele acabou se tornando um dos melhores triatletas do Brasil, na época o melhor triatleta do Brasil, e ele participou já do Endorfina e foi ele que me conectou, ele é amigo de longa data do Tony, e ele que me conectou com o Tony, e a ideia inicial era gravar esse episódio ao vivo, direto lá de Kona, onde os dois estavam mais um ano, nos últimos anos os dois têm ido aí direto juntos lá para Kona, na época do Ironman, para assistir o Ironman e para treinar, para curtir aí as boas vibrações da ilha. Aquele lugar é um paraíso, nada melhor do que estar na melhor semana do ano naquela ilha paradisíaca para estar treinando. E o Tony, como aficionado, ele vai contar aí um pouco disso, ele curte para a ilha, ele torce, ele tem os favoritos, ele acompanha a prova. Então, mas não deu por causa do fuso horário, claro, os caras estavam lá treinando, curtindo, dando uma relaxada, mas a gente gravou tão logo eles chegaram, então foi poucos dias depois da chegada deles, poucos dias depois do Ironman do Havaí. A gente fala um pouco do Ironman do Havaí, o Beto Dolabella participa também desse bate-papo, aliás a gente gravou esse episódio direto de Miami, lá do escritório do Beto. Então muito obrigado, Beto, obrigado pela ponte, obrigado ao Benito aí também pela
por facilitar aí todo esse bate-papo. O Benito é o cara que, além de treinar, além de ser sparring do Tony nos treinos, é o cara que ajuda a organizar aí a vida e a agenda dele. Então, muito obrigado a vocês. Tenho certeza que vocês vão curtir esse bate-papo. Como eu disse, foi uma das conversas aí mais legais que eu tive até hoje no Endorfina. E para quem está chegando agora, seja bem-vindo ao Endorfina. Esse é o Endorfina Podcast. Um pouco do que vocês vão ouvir hoje aqui, desse meu bate-papo com o Tony, que foge um pouco do que vocês conseguem dar uma olhada aí no Wikipedia, ou que vocês conseguem dar um Google. É um bate-papo mais informal, mais íntimo, um bate-papo aí que a gente permeia aí por diversos assuntos que dizem respeito ao caráter e à personalidade dos convidados, e não foi diferente aqui com o Tony Kanaan. Então, mesmo se você já é um fã do Tony, com certeza você vai pegar coisas novas, você vai entender, você vai captar novas informações, novas características do próprio Tony na voz dele, ditas por ele mesmo através desse bate-papo. Então, muito obrigado também a você que está chegando agora, e vamos lá para mais uma conversa espetacular com o Tony Kanaan. Meu convidado de hoje é um daqueles baianos arretados. Nascido em Salvador há quase 45 anos, ele entrou no automobilismo aos 8. Esse descendente de libaneses rodou o mundo em busca de vitórias e foi nos Estados Unidos que fez fama e fortuna. Com resultados importantes, seu jeito brincalhão e a vitória numa das competições mais emblemáticas do automobilismo mundial, as 500 milhas de Indianápolis, ele conquistou a América. Fanático por condicionamento físico, há 20 anos foi apresentado ao triatlon, modalidade que leva a sério desde então. Depois do primeiro sprint, partiu logo para um 70.3 e em 2011 foi convidado a participar do Ironman do Havaí, sua única vez até agora. Não por acaso, ele também é conhecido como o Ironman da Fórmula Indy, pois detém o recorde de 317 largadas consecutivas. Com vocês, o crossfiteiro, triatleta, piloto e pai do Léo, do Deco, do Max e agora da pequena Nina, Antoine Riscalá Kanaan Filho. Falei certo o teu nome, Tony? Pô, falou certíssimo. Nem eu sei falar meu nome direito. Legal, cara. Seja muito bem-vindo. Um prazer te receber. Eu sei que, já tô sabendo aí faz tempo que tua agenda é super concorrida, mas, cara, muito obrigado, e obrigado ao Beto aí por também ter nos conectado, e ao Benito aí por ter operacionalizado aí tudo isso. Nós vamos bater um papo bem legal aqui agora sobre triatlon, crossfit e também sobre a Fórmula Indy. Vamos lá. Tony, eu descobri agora, que você é crossfiteiro, cara, e me surpreende. Eu era, porque agora com o triatlon tá difícil. Tá difícil de conciliar, mas eu ainda faço 3 vezes por semana, uma horinha de manhã. Então, mas o que me surpreende é você ter, não gás, mas assim, você ter saúde física, para poder fazer o crossfit, que é um esporte ingrato do ponto de vista de lesão e de exigir da coluna e tudo mais. Você se dá relativamente bem, tua saúde tá ok para isso? Michel, na verdade é assim, eu acho que isso é uma coisa para o pessoal que está ouvindo. O crossfit se tornou meio que uma febre, Todo mundo achou que veio com apoio aí da Reebok crescendo e tal, e muita gente se machucou porque se você não tiver um treinador, uma pessoa que na verdade te monitore, você pode se machucar. Então eu posso falar que eu sou crossfiteiro, mas eu não sou um cara que tem exercícios que eu não faço realmente, porque na verdade eu faço crossfit meio que eu fiz sempre musculação a vida inteira, porque para guiar o carro de corrida eu preciso. Então, na verdade, para mim, levantar peso, manter meu exercício de core, que a gente fala, eu preciso disso para o carro de corrida. Então o CrossFit foi uma maneira um pouquinho menos monótona de só não ir para a academia, entendeu? E levantar peso, mas tem alguns exercícios que eu não faço, não é que a gente vai lá e fala, hoje nós vamos fazer isso aqui, porque isso aqui é o que vai cair lá no CrossFit Games. Eu não tenho intenção nenhuma de participar de nenhuma competição de CrossFit, mas eu uso mais mesmo como um circuito, digamos assim, vamos chamar um circuito, para eu poder realmente levantar peso e me manter um pouquinho mais, que para mim era a minha motivação para ir para academia, passa muito tempo, eu já estou aí fazendo exercício a minha vida inteira, desde que eu sou moleque, por causa da minha carreira no carro de corrida. Então foi meio que para dar uma modificada na minha sessão de musculação. Então vamos deixar bem claro que
eu não participarei de nenhum CrossFit Games. nem se te convidarem, igual te convidaram para fazer o Ironman? Não. Plantar bananeira e sair andando em parada de mão, né, cara? Meu, eu assisti recentemente num documentário do Netflix, eu sinceramente nunca tinha ido atrás, embora eu ache uma modalidade bem interessante. Eu não tenho mais saúde de coluna lombar e tal para fazer, por isso que eu fiz essa pergunta para você. Mas, cara, é muito legal, assim, para quem curte condicionamento físico, preparo e... enfim, demonstração de habilidade, não importa o quanto isso custe ao ser humano, é um esporte muito bacana. Aliás, eu estou aguardando aí para gravar com um triatleta crossfiteiro, aí esse sim crossfiteiro de verdade, em breve aqui. Mas vamos lá. Legal. Cara, pelo que eu pude perceber, a tua fama nos Estados Unidos, né, cara, você é um cara super conhecido aí, eu imagino que você tem até, não um problema, mas um incômodo talvez para andar nas ruas e tal, ainda mais você morando agora em Indianápolis nesse último ano, porque as pessoas te param para tirar a tal famosa selfie, para te pedir autógrafo e tudo mais. Cara, será que dá para dizer que é o equivalente ao cara ganhar um Ironman do Havaí? Então, eu não quero desmerecer, lógico, o Ironman, mas eu acho que a gente, infelizmente ou felizmente, a Fórmula Indy é muito maior. Sim, claro, eu digo, mas assim, proporcionalmente para a comunidade do triatlo, um cara ganhar um Ironman, o cara vira um ídolo, né? Certeza, não, isso é ganhar. Isso, ganhar a Kona. Ganhar a Kona, né? É a corrida que todo mundo quer ganhar. Então, com certeza, se você conversar com qualquer piloto de Fórmula Indy, que corre, quer ganhar Indianápolis. E qualquer triatleta que faz Ironman quer ganhar a Kona. Então, com certeza, se você for comparar, é o equivalente como se fosse uma final de uma Copa do Mundo. E assim, você ganhou assim em 2013, né? Já tem aí 6 anos. E é uma coisa que você não consegue se livrar disso, claro, no ótimo sentido, né? Assim, você é marcado por essa vitória e pelo jeito vai te acompanhar para o resto da vida. Não, isso quando você se torna um vencedor de Indianápolis, principalmente aqui nos Estados Unidos, é para a vida inteira. Você faz parte de um grupo muito seleto de pilotos que já ganharam essa corrida. Eles colocam a sua cara num troféu, que o troféu, hoje em dia o valor desse troféu que fica exposto no museu em Indianápolis e faz aí uns tours pelo mundo, custa quase 3,5 milhões de dólares. Então, você tem seu nome também, uma foto no museu aqui lá em Indianápolis. Então, realmente é um título. Aliás, pra vida eu fiz inteira. uma pesquisa, né? Como eu falei, eu descobri que esse troféu, na verdade, é uma entidade, tem um nome, né? O Borg Warner. Borg Warner é patrocinado pela Borg Warner e já tem aí mais de 100 anos e eles continuam fazendo as modificações. Cada vez que ganha um piloto, ele adiciona a sua face. Legal, né, e eu vi uma foto, o troféu da tua altura, meu. Mas, pô, é enorme o troféu, muito alto, cara. Né? Mas o troféu é da minha altura, ele tem 1 metro. E o que você leva para 1,65 casa? Você não leva esse troféu, né? O que eu levo para casa é uma miniatura que todos os pilotos e os donos de equipe ganham, que é realmente uma réplica, mas bem menor, que fica na sala de casa, mas é o mesmo material, feito de platino, tudo direitinho, só que aí só tem a minha cara no troféu. Legal. E não a cara de todos. O que mudou na tua vida depois de... Claro, eu imagino que você ganhou uma bela de uma grana, premiação, né? Contratos e tal, patrocínio, mas assim, o que mudou na vida, assim, o que veio junto com essa vitória que você não esperava, de bom e de ruim? Na verdade, assim, pressão, de ruim não veio nada. Muito cobrança. Pelo contrário, é uma vitória que eu sempre... Não, isso muito pelo contrário. A pressão era quando eu não tinha ganho. Foi uma promessa. Meu pai foi um cara que me incentivou bastante a começar no automobilismo. Eu, com 8 anos de idade, comecei a correr de kart e ele, infelizmente, quando eu tinha 13 anos, meu pai faleceu. Ele teve um câncer durante um tempo e ele me fez prometer para ele que um dia que eu não ia nunca desistir da minha carreira e um dia eu ia ganhar as 500 milhas de Indianápolis. Então, para mim, foi a maior vitória da minha vida.
como eu te falei, não teve, muito pelo contrário, não teve nada de ruim, só teve tudo de bom. Mudou a minha vida em muitas coisas, eu tirei um peso das minhas costas gigantesco. Eu estava num ano muito complicado em termos de patrocínio, e com isso resolveu a nossa vida, resolveu a minha vida até hoje. Continuo correndo de Fórmula Indy desde então. Era capaz de eu não ter continuado depois de 2013 se eu não tivesse ganho essa corrida, e trouxe muitas outras coisas, muito mais reconhecimento do que eu já tinha. Eu já era uma pessoa extremamente conhecida, mas foi realmente a maior e melhor vitória da minha vida. Então eu não tenho nada para falar de ruim, muito pelo contrário. Eu sou uma pessoa que eu não ligo esse negócio de assédio, de fotos, de dar atenção ao público, aos fãs. Eu acho que isso faz parte. Eu sempre cresci, sempre fui uma pessoa super acessível em relação a isso. Não é uma coisa que me incomoda. Eu acho que isso faz parte da nossa carreira. Então, é assim, eu nunca comecei a correr de carro pensando em ser famoso, mas eu sei que faz parte. Então, assim, eu sempre tento me colocar do lado dos fãs. Então, aquela pessoa que te vê na rua e que de repente aquela é a única oportunidade que aquela pessoa vai ter de falar com você. De repente a gente nunca mais vai se encontrar, Então, eu tento dar o máximo de atenção, porque aquilo pode marcar tanto do lado bom como do lado ruim. Porque do lado bom eu posso ser o cara que o Tony que as pessoas veem na televisão, super acessível, animado, bom-humorado, que dá risada, que aceita você tirar sarro, me chamar de baiano ou de narigudo, disso, daquilo. Ou eu posso estar num dia que eu não estou muito afim e marcar esse cara e falar, pô, esse cara não é o cara que eu pensei que ele era. Então eu tento dar uma atenção sempre que as pessoas chegam, não importa onde, como. Isso eu sempre coloquei na minha cabeça que faz parte. E se não fosse os fãs e os torcedores, eu acho que o esporte não existiria. Porque se ninguém assistir o esporte, é que nem no seu podcast. Se ninguém ouvir o seu podcast, uma hora ele vai acabar. Então, trouxe isso também. Mas isso faz parte e não me incomoda de maneira nenhuma. Por falar em narigudo e careca, você ficou bonito depois que você ganhou a Indianápolis? Mas quando você ganha em Indianápolis, aí eles falam que o prêmio é muito mais do que eles... A gente ganha muito menos do que eles falam que a gente ganhou, então você fica muito mais bonito. Mas graças a Deus eu já era casado, não estava precisando desse esse título de ia ser o solteiro bonito, mais cobiçado do ano, né? O Bachelor nos Estados Unidos. Legal. Cara, o teu pai, esse falecimento do teu pai, eu quero voltar um pouco nesse assunto depois. Claro, né, que ninguém nunca imagina isso, muito menos com 13 anos de idade. O teu pai já tinha já essa impressão da Fórmula Indy, acho que por conta do quê? Do Emerson Fittipaldi e tal, porque... tá. O Emerson, foi uma... Eu lembro que a gente sempre assistia e era as coisas de ovais que eram diferentes. Meu pai gostava tanto de Fórmula 1 como Fórmula Indy, não é que era assim o intuito era um dia eu chegar à Fórmula 1 ou à Fórmula Indy. Ele meio que, quando ele falou das 500 milhas, é que na época isso sempre foi uma tradição da corrida, até os pilotos de Fórmula 1 participavam das corridas de Fórmula Indy, de Indianápolis. Então, quando ele disse Indianápolis, ele foi realmente focado em Indianápolis. E infelizmente quando eu fui para a Europa, não tive a chance de correr de Fórmula 1. Quando eu percebi que tinha uma chance melhor de eu vir para os Estados Unidos e correr de Fórmula Indy o campeonato inteiro, eu vim porque eu sabia que, querendo ou não, Indianápolis ia fazer parte do calendário. Então foi assim que eu acabei caindo aqui nos Estados Unidos. Ô, Tony, até você ganhar Indianápolis, você tinha sido o piloto que mais liderou volta e não tinha ganho. A corrida são 200 voltas. Eu já tinha liderado mais de 220 voltas e eu costumava dizer que eu nunca tinha liderado a volta certa, que era a última volta. E se você colocasse todas as vezes que eu liderei, eu tenho um recorde de lideranças consecutivas, que eu acho que são 8 provas consecutivas que eu liderei e não ganhei. Então eu era muito mais famoso por esses feitos e de não ter ganho as 500 milhas do que ter ganho. E aí a gente mudou isso em 2013. Água mole em pedra dura, tanto bate. Pois é. Ô Tony, e da onde que você
assim, né, eu fiz aí de novo essa pesquisa aí sobre você, eu vi que em 2011 você teve problemas com patrocínio, né? Você terminou o ano desempregado, vamos dizer assim, e há poucos dias ou poucas semanas do início do campeonato, isso. Uma semana antes do início do campeonato, na verdade foi assim, a gente tinha um patrocinador que estava com a equipe há 8 anos e eles resolveram que eles iam mudar de rumo em relação ao patrocínio e cortaram o patrocínio, mas já era meio tarde, era em outubro, o campeonato já estava acabando e eles cancelaram o meu contrato. Então todas as equipes já estavam meio que ocupadas, as equipes boas, e eu tive que passar aí o inverno inteiro, que seria o verão aí no Brasil, procurando patrocínio aí no Brasil para poder meio que comprar uma vaga numa equipe. E durante essa negociação eu tenho um amigo muito perto de mim, muito próximo, que chama-se Jimmy Vasser, que corria comigo, e ele tinha uma equipe super pequena, eles nunca tinham ganho corrida, e a gente acabou meio que fazendo um acordo que a gente ia entrar nessa empreitada junto. Começamos essa parceria em 2011 e a gente só tinha dinheiro para fazer um ano. Aí arrumamos dinheiro para o segundo ano em 2012 e 2013 a gente só tinha dinheiro para fazer até a corrida de Indianápolis. Então a gente sentou junto antes do campeonato de 2013 começar e falou, com certeza com o orçamento que a gente não vai conseguir brigar pelo campeonato com essas equipes grandes. Qual que é a corrida mais importante de vencer? É Indianápolis, então vamos focar em Indianápolis. A gente comprou um carro novo, a gente não usou esse carro até a corrida de Indianápolis, que era a 5ª corrida do ano, então isso quer dizer que eu não poderia bater o meu outro carro até então. A gente conseguiu fazer isso, estreamos o carro novo lá, que tinha algumas mudanças que a gente tinha feito só para aquela corrida de Indianápolis e demos sorte de acabar ganhando a corrida. E aí mudou as nossas vidas. Ele tem equipe até hoje, eu acabei saindo da equipe dele, mas a gente foi tendo que aposentar depois de 2013, a gente já está em 2020 e está todo mundo ainda correndo. Essa decisão, na época, né, você, nessa correria para voltar a competir, essas dificuldades, consegue grana para um ano, aí consegue grana para mais um ano. Claro que isso mexe com a tua estabilidade psicológica e tal, afinal de contas, esse é o teu trabalho, a tua vida. O que te fez acreditar que dava para você seguir? Você se baseou nessa história dessa promessa com o teu pai? Ou você foi vivendo a cada dia e foi surgindo a oportunidade, afinal de contas você também não tinha nada a perder? Como é que você se manteve motivado para estar correndo e ao ponto de, mesmo estar numa situação, vamos dizer assim, delicada com relação à grana, patrocínio, você ter cabeça para vencer em Indianápolis? Não, na verdade eu levei muito na boa. Lógico que a promessa do meu pai foi uma coisa que pesou bastante, mas eu vou te falar que para mim eu nunca fui uma pessoa que desisti fácil, e eu sempre me deparei com situações difíceis e me dei melhor sob pressão. Então isso só me ajudou. Eu nunca, em nenhum momento, eu sempre acreditei, em nenhum momento eu achei que eu não iria correr em 2013, em nenhum momento eu achei que eu não iria ganhar as 500 milhas. Eu sempre falei que eu tinha que me colocar na posição de estar correndo para poder competir e ganhar. Então foram dias difíceis, mas não foi assim. Eu vou te falar que foi um aprendizado muito grande, e para mim, para te falar a verdade, quando essa vitória veio com um gostinho muito maior, porque realmente foi um fruto extremamente 100% do meu trabalho. Então eu fiquei, eu acho que veio, até se você fosse comparar, se eu estivesse correndo numa outra equipe, que eles que tinham arrumado o patrocínio todo só me convidaram para correr e tal, de repente não teria sido tão gratificante para mim. Teria sido legal, mas nem tanto gratificante. Então, em nenhum momento eu tive nenhum pensamento negativo em relação a isso. Eu tenho que trabalhar. Agora, sempre foi assim, desde que eu perdi meu pai, eu tive que lutar por tudo que eu queria, e nada nunca veio fácil para mim. Então eu falei, bom, é mais uma, vamos lá. Como eu já tinha passado por muitas coisas na minha vida, não foi uma coisa que me intimidou ou que me deixou para baixo, muito pelo contrário, me deu, nesse tipo de situação, eu não sei, é uma coisa que é super, que acontece, isso, coisas que as pessoas falam para mim, minha mulher, o Benito, que eu trabalho muito melhor
sob pressão, e isso me dá mais motivação. Então é aquela coisa de eu não posso, peraí que eu vou mostrar para vocês que eu posso. Então, o obstáculo te dá o obstáculo te dá a força. Exato. Me dá mais força. Você vai fazer 45 agora no final do ano, né? Você já... E o Léo, que é o teu filho mais velho, ele tem 12 ou vai fazer 12? Fez 12 agora. Cara, é quase a idade que você perdeu o teu pai. Você já chegou a refletir como que essa perda te moldou? A tua irmã é mais nova ou é mais velha? Na verdade, assim, minha irmã é mais nova, eu sou mais velho, de 2, né? Sou eu e minha irmã. Duas coisas que me marcaram bastante. Eu já passei a idade do meu pai. Eu também já passei do meu, né? Meu pai morreu com 42 e meu filho, mais um ano, ele tem a idade que eu perdi o meu pai. Então, para mim, isso marca muito. Eu sempre quis ser pai. Eu acho que pelo fato de eu não ter tido... Eu tive um pai até os 13 anos que foi super presente. E depois disso, infelizmente, eu tive que viver a realidade. Então, para mim, é super importante ser pai, né? Então, eu gosto de ser pai, eu amo ser pai, eu quero ser pai, eu quero ser um pai presente. O Léo, meu filho, ele mora aí no Brasil com a mãe dele, então a gente não se vê o tanto quanto eu gostaria, mas eu tento ser... Hoje em dia, com a tecnologia, a gente se fala, se vê todo dia. Ele vem para cá sempre para ver os irmãos e a irmã. Então, para mim, a coisa que hoje é a minha prioridade é ser pai. E que é muito difícil você conciliar com uma carreira que realmente tira todo o meu tempo, né? Tudo que eu tenho que me dedicar 100% à minha carreira. É um esporte muito egoísta. Eu acho que qualquer esporte que você faz profissionalmente ou qualquer profissão de alto nível, você acaba tendo que abdicar de um monte de coisas. Então eu também sei que é uma coisa passageira. Eu pretendo viver muito mais do que meu pai, se Deus quiser. Já passei isso, já passei a idade dele, então uma hora esse negócio de corrida vai acabar e eu vou ter mais tempo para eles. Mas por enquanto a prioridade é as corridas e cuidar deles no meu tempo livre da melhor maneira possível. Vocês falam português em casa ou inglês? Ou os dois? Português. Só português. Com os meninos eu só falo português, e a mãe, a Lauren, que é minha mulher, fala inglês. Os dois, o Léo, a mãe é brasileira, então, mas o Léo sempre estudou em escola americana, então ele fala inglês. Mas em casa só porque os meninos... Na verdade, os meus filhos, os pequenos, eles não acham que eu falo inglês. Então, eles só falam português comigo. Se eu perguntar qualquer coisa em inglês para eles sempre me respondem em português. E nas conversas com a mãe, o Deco, que é o meu de 4, ele traduz o que a mãe dele falou para mim na nossa frente. Acho que legal. Cara, e como é que foi esse teu começo aí com o triatlon? E aí também já conta como é que você acabou conhecendo o Beto Dolabella. Na verdade, assim, foi tudo meio que na mesma época. Eu tinha um treinador no Brasil que todo mundo conhece, o Marcos Paulo. Eu comecei treinando com ele. Na verdade, eu sempre nadei quando criança, porque meu pai tinha me colocado na natação, porque eu era um menino muito pequeno. Ainda continuo sendo pequeno, mas para minha faixa etária, para minha idade, eu era pequeno, então eu não tinha muita força para guiar o kart. E com 8, 9 anos de idade, você não pode fazer musculação. Então ele me jogou na natação, eu nadava 5 vezes por semana. Andar de bicicleta, qualquer criança anda de bicicleta a vida inteira, e aí eu comecei a correr. Aí um dia o Marcos Paulo virou para mim e falou: escuta, por que você não faz um triatlo? Eu falei: mas triatlo? Pô, você já faz os 3. Eu fiz um shortzinho, que eu nem me lembro onde foi, e aí foi no Brasil, eu acho que foi Santos, alguma coisa assim, e ele me inscreveu num 70.3 na Califórnia. Oceanside, né? Que foi, imagina, eu nunca tinha feito nenhum triatlo, fui lá e fui fazer um 70.3. E foi nessa época que eu mudei para Key Biscayne, e lógico que eu já conhecia, eu não chamo o Beto de Beto, eu chamo o Beto de Dola. Eu conhecia o Dola
O Roda Bela, pela fama do Dola no triatlon, lógico, ele, o Barcelos, eu sempre acompanhei o esporte. E aí, pra mim, foi um negócio que era o Dola Bela, tem que sair pra pedalar com o Dola, tá louco, nunca vou chegar nesse nível. Agora ele tá velhinho, já dá pra eu pelo menos andar com ele. Foda, o cara fica abusado, é foda. Aí foi assim, ele foi um carrasco na minha vida nós estamos falando de quase 20 anos. E o Dola Bela é um cara, né? Quem não conhece, está ouvindo esse podcast, por favor, dá uma pesquisada, mas é um cara que, como ele mesmo diz, ele correu triatlon de conga. E pessoal que não sabe o que é conga, porque eles não são da nossa geração, dá uma pesquisada. Exato. Também o que é. Então, é um cara que a gente saía para treinar todo dia, a gente morava na mesma ilha, saía para treinar junto, tanto para pedalar e para correr, e que você imagina que não tinha nem... não dava para eu andar com ele, então eu andava sempre na roda dele, aí ele virou o Roda Bela, porque eu ficava andando na roda do Dola Bela e sair para correr. O Dola é um cara que da moda antiga, como eu falei, então não tem aquecimento, aquelas coisas, né? Aquelas coisas de alongamento, aquecimento, já saía do jeito que a gente sai ali na ilha, da casa dele, a gente encontrava na casa dele, e tem 2 quadras até um semáforo, que depois desse semáforo a ilha meio que abre, tá valendo. E vira... Então não tinha aquecimento nenhum. Então ou você saía antes sem ele saber, ou você era assim, 3 minutos de pedal era na pancada, e assim vai. Então foi assim que eu aprendi, né? E melhorei muito minha corrida com ele, não me machuquei, eu acho, porque eu sou um cara extremamente competitivo e extremamente exagerado, então eu faço tudo, 8 ou 80, se eu vou fazer um negócio eu tenho que fazer direito. E ele sempre, eu lembro que ele falava, mas para que você quer correr mais rápido? Você não precisa, você não faz isso da vida. Então ele me dava sempre uma segurada quando eu queria fazer uns treinos de tiro. Mas eu não consigo correr para 4,30, eu não consigo correr para... Mas para quê? Então, durante esses 20 anos a gente criou uma amizade super legal, eu tenho um respeito por ele gigantesco. Minha primeira vez em Kona, eu fiz questão que ele estivesse lá, eu nunca mais me esqueço, porque é engraçado, porque assim, em termos de corrida, né, de corrida que eu digo de carro, eu tive a chance de conhecer todos os meus ídolos, acabei sendo amigo do Ayrton, conheci o Nelson, então são coisas que para mim não é que era um negócio, enfim, né, é o que eu faço, então eu me tornei um cara também que tive um pouco de sucesso na minha carreira e tal. No triatlo eu sempre tive os meus ídolos do triatlo, né? Isso é uma coisa que... E aí eu tô lá em Kona, correndo a minha maratona, né? Depois do meu pedal, medíocre. Tem nada de medíocre, cara. Aquele é humilde, tem nada de medíocre. No meio da minha corrida. Eu falei, não, peraí, eu tô alucinando já. Esse negócio de triatlo tá me deixando... Então a gente criou um vínculo, uma amizade muito legal. A gente combinou de fazer uma prova junto. Eu mudei há 1 ano e meio atrás, eu mudei de Key Biscayne com minha família, eu fui para Indianápolis, mas a gente continua se encontrando. Toda vez que eu venho para cá, o Dola sempre me empresta um carro, é o que ele faz a vida aqui. Ele aluga carros de luxo e não me deixa nunca... eu sempre quero, não, Dola, deixa eu fazer. Não, que é isso. E a gente combina, já estava combinando aqui amanhã de manhã como a gente vai pedalar, porque o Dola é meio que da minha altura, então eu tenho um patrocínio da Trek, quando eu tenho uma bicicletazinha meio que eu acho que ele vai gostar, a gente passa para ele e assim vai. Então é uma amizade muito legal, é um cara que entende muito dessa história de triatlon. Acabou me apresentando também o Santiago, que hoje que legal, é o meu treinador, cara, não sabia, bacana, né, que é um do carrasco. E a gente aí, então, de nós 3, a gente acabou de voltar de Kona agora, que você acha que eu sou famoso, você precisa ver o Dola Bela em Kona, né? Parece o prefeito. E a gente vai se divertir, a amizade tá aí há 20 anos, agora, que nem eu falei, ele tá meio velhinho, então ele tá meio devagar, então agora é bom, porque agora a gente consegue sair para pedalar. Eu sei, eu tô falando isso de propósito. Eu vou consertar, mano. Ele tá precisando de uma manutenção nos joelhos ali e tal, mas eu me lembro, não foi um fato super engraçado. A gente tem uma corrida na ilha que a gente morava, que ele mora e eu morava, de 5 quilômetros,
e a gente fez essa corrida há 3 anos atrás. Eu tomei um pau dele fenomenal, e eu me lembro que ele foi, a gente saiu para correr junto, e ele falou, vamos lá que eu vou te pace. E aí ele foi, me fez o pace da corrida. Eu me senti meio que o cara que quebrou o recorde das 2 horas lá, como é que é o nome dele? Só que só tinha um Dola lá, não tinha 5 na minha frente. E nos últimos 2 quilômetros, o Dolabella resolveu que ele tinha que correr mais rápido. E uma coisa que está na minha memória, que marcou, sabe aquelas coisas na vida que você nunca mais vai esquecer? Eu correndo atrás dele e ele ficava batendo na nuca dele, assim, ó, olha aqui na minha nuca, não olha para lugar nenhum, não olha para baixo. E acabamos 5 quilômetros, que foi 5 quilômetros mais rápido que eu já tinha feito até então, mas ele acabou bem na minha frente. E eu usei essa tática, eu usei isso contra o Benito esse final de semana passado. A gente teve um treino aí em Kona há uns 3 anos atrás que eu estava super cansado e o Benito acabou me dando um sal, e aí teve a revanche esse fim de semana, e com essa história que eu aprendi com o Dola, o Benito perdeu no sprint exatamente, que eu me lembrava disso, eu deixei ele ir na minha frente que nem o Dola fez, e a hora que foi para atacar, quando o Dolabella atacou no último quilômetro, foi exatamente o que eu fiz com o Benito. Então, todos os créditos olha lá. do Dolabella. Ano que vem tem a volta, né, Benito? Então, o Benito não está escutando, mas ele disse que ele vai querer. Eu tô com fone, mas Você acabou de escalar ele aqui para correr o meio Ironman? Vai ter volta ano que vem? Agora ele quer 15 quilômetros, não 12, porque era 17. Se a gente for entrar nessa discussão, a gente vai falar o podcast inteiro dessa história. Então, terá revanche, vai ser... Revanche não, porque agora está empatado. Vai ser filmado e a gente manda para você, Michel. Assim a gente pode postar para ver o Benito sofrer mais uma vez. Acabamos de formar um revezamento aqui para correr um meio Ironman. Eu vou nadar, o Tony vai pedalar e o Benito vai correr. Aí a vitória é garantida, porque se a gente ganhar, ótimo, se a gente perder, a gente já sabe onde corre. E o que te atraiu no triatlon? Você é um cara, né, apaixonado pelo condicionamento físico, você acabou de falar aqui que você faz musculação, fortalecimento desde garoto e por conta do automobilismo. O que você acha que te atrai no triatlon que... Na verdade, assim, é um esporte que... No que eu faço, o meu esporte, a minha profissão, eu tenho uma série de fatores que eu posso, digamos assim, se uma coisa, eu dependo de outras pessoas, eu dependo de um carro, eu dependo de um equipamento, eu dependo do engenheiro, para que tudo dê certo, para que você ganhe a corrida. Então tenho muitas variáveis que no final da corrida eu posso te falar se foi culpa minha ou se não foi culpa minha. No triatlon é o seguinte, ou é você e é você, não tem desculpa. Se você perdeu, você perdeu porque você perdeu, entendeu? O fator de, tá bom, de repente fura um pneu, você tem um problema, mas no contexto geral, é você. Então, para mim foi uma coisa que me desafiou bastante. Primeiro, aceitar que eu não sou tão bom quanto eu acho que eu sou, né? Eu acho que quando você faz um esporte profissionalmente, você compete bem, eu acho que na cabeça do esportista você acha que você pode fazer qualquer outra coisa muito bem. Então, para mim foi meio que o desafio mesmo. Eu amo andar de bicicleta, a bicicleta é uma coisa que me fascina muito, é muito parecido com o carro de corrida em termos de vácuo, concentração, os componentes da bicicleta, freio a disco hoje em dia, fibra de carbono, essas coisas todas. E correr era uma coisa que eu sempre sofri demais. Então, assim, era um negócio que eu não gostava, que eu tive que aprender a gostar. E aí, foi meio que o desafio. Foi único e exclusivamente o desafio. E hoje em dia, treinando com o Dola há 20 anos, uma coisa que eu acho que eu devo a ele em relação a uma coisa que eu nem acho que é positiva, não tem treino nenhum que se eu não estiver sofrendo, eu acho que eu não estou treinando, que não é verdade, né? Eu acho que existem treinos que você precisa ir meio que, mas eu gosto de sofrer, na verdade é essa a realidade, e eu amo esse esporte. Eu acho que quando eu recebi o convite para fazer o Ironman, foi o único que eu fiz até hoje, foi Kona. Eu nunca iria classificar por meios porque realmente a minha profissão não deixa eu treinar o suficiente para realmente ir lá competir num nível competitivo para poder pegar uma vaga. Eu fui convidado pelo Ironman, então hoje eu tento usar
aí a minha influência fora do Ironman para que a gente consiga colocar mais pessoas no esporte, fazendo esporte, fazendo triatlon, que não seja Ironman, que seja um 70.3, que seja um short. Eu tenho patrocínio da Trek, eu tenho patrocínio da Roca, eu tenho vários patrocínios que eles estão envolvidos comigo para que realmente a gente mande essa mensagem, não para o triatleta, porque o triatleta ele vai ser fã do triatleta, eles vão ser fã do Ian Frodeno, do Tim O'Donnell, e eu acho que é os meus fãs que de repente não entendem, sabem, ele faz isso, triatlon, bicicleta. Hoje em dia eu recebo o mesmo número de perguntas sobre corrida quanto de triatlon. Olha, que legal, nas minhas mídias sociais. Então isso é uma coisa, acho que se eu puder divulgar o esporte, o meu segundo esporte do coração, eu faço com o maior Foi muito prazer. bacana essa atitude aí da Trek, da Roca, porque é uma maneira legal mesmo de estar expandindo o esporte através, principalmente no mercado americano, porque você é uma personalidade aí, muito, muito interessante mesmo. Você tinha um favorito para esse ano lá em Kona? Vai ser, só porque ele ganhou, o nego vai falar que eu escolhi, mas a gente fez eu e o Dola escolhemos o Frodeno. Eu acho que era meio que óbvio. Eu dei uma errada feia no resto, mas eu, por exemplo, eu não coloquei o Tim O'Donnell, eu não coloquei entre os três, eu tinha colocado o Lang, era o Frodeno, o Brownlee e o Lang. Legal. Os três primeiros. Mas o Frodeno, eu tinha apostado tudo no Frodeno, e nas mulheres eu errei, eu coloquei a Reef de novo. Todo mundo, Pois é. Mas realmente o Frodeno estando lá, eu acho que a gente teve uma sorte muito grande de estar lá esse ano, porque ano passado eu acabei não indo, e presenciar ao vivo é impressionante. O cara é um atleta assim fenomenal, é uma coisa que eu fiquei orgulhoso de estar lá e fazer parte de uma história que, de novo, como ele mesmo falou na entrevista dele, depois da corrida, ele falou, perguntaram para ele se ele estava feliz com o recorde. Ele falou, o recorde alguém vai bater um dia. Isso, eu não vim aqui para isso, eu vim aqui para ganhar a terceira vez. Então, foi muito legal. Um fato super engraçado, eu tinha uma sessão de fotos para fazer para a Roca, e a gente foi lá no Energy Lab um dia antes da corrida, na sexta-feira, e eu já vinha conversando com o Frodeno no Instagram, no Swift, meio que ele sabe, ele é fã de corrida, ele tem alguns amigos que correm também na Alemanha, ele tem o patrocínio da Mercedes, então é um cara que está envolvido também. E aí ele chegou lá para fazer ele fez um break naquele dia, ele deu uns tiros de corrida, fez um pedal. Eu tinha acabado de fazer o photoshoot, uma sessão de fotos, e eu estava torcendo a minha camisa, o Benito dentro da van, ele passou. Eu falei, hey man, boa sorte. Ele falou, you're looking very fit. Ele falou, você está muito em forma. Eu devia ter gravado isso, né? Porque isso, imagina, foi uma coisa muito legal, que para mim é aquela coisa, eu não tenho essa experiência de fã, para mim é sempre o contrário, né? As pessoas sempre chegam em mim para falar alguma coisa, e isso foi uma experiência cara. muito legal. Beto, quem que eram teus favoritos? O Frodeno, quem mais? Era só o Frodeno mesmo, e o motivo do seu Frodeno era comparar ele ao Dave Scott nos anos 80, que o Dave Scott aparecia em Kona fresco, sem competir muito o ano inteiro, e ganhava. Então, como o Frodeno não competiu esse ano muito, eu achava que o Frodeno ganhava fácil, e não foi fácil, obviamente, mas ganhou. Exato, controlou a prova o tempo inteiro. Exato, foi fácil nesse sentido, né? Ele foi um controlador desde o início e acabou dando o resultado que ele queria, né? O Alistair furou o pneu, foi isso? O Alistair furou o pneu virando em Ravi, e aí perdeu aqueles 2 minutos, ele perdeu um pouquinho na volta, mas aí quando o Frodeno com 90 km para acabar, eu disse que o Frodeno resolveu ir embora, e aí ele foi embora mesmo. Mas eu vendo a entrevista do Alistair, ele disse que realmente o pedal ele perdeu um pouquinho, mas ele sofreu muito na corrida. Tem uma foto dele, não sei se vocês viram, eu vi hoje. Ele está enterrado dentro do galão de gelo em uma das transições. Então,
Ele, por mais que ele pode usar isso, não tô, pelo amor de Deus, mas eu acho que ele meio que até falou, eu não quero que vocês achem só porque eu furei o pneu, porque ele ainda foi o terceiro a entregar a bicicleta. Ele falou, não entreguei a bicicleta tão bem quanto eu queria, mas eu quebrei na corrida. Por acompanhar eles há muito tempo, né, obviamente ser fã deles, e acompanhar o Alistar 2 vezes medalha de ouro na Olimpíada, eu acho que o plano do Alistar era terminar a bicicleta junto com o Frodeno, não interessa se tivesse alguém atrás ou não, para correr junto com o Frodeno, contanto que o Alistar correu os primeiros 10 km para 35. Não, mas por isso que eu acho que esqueceu que faltavam 32. Exato. Entendeu? Então, ele tentou chegar no Frodeno, só que o Frodeno correndo a 3,45 por quilômetro não ia chegar nunca. E aí fritou do jeito que fritou. E só de curiosidade, para saber que o ano que vem deve ser mais competitivo ainda do que esse ano, porque o Javier Gomes vai tentar classificar para a Kona agora na Malásia, dedicar para a Olimpíada, passar a Olimpíada e voltar para a Kona para a revanche. Ou seja, vai aparecer Alistar, vai aparecer Gomes, vai aparecer Frodeno, Patrick Lane. Bom para a gente, né, Beto? Maravilhoso. Estaremos lá. Não, o Tony estaremos lá. Não, o Tony vai fazer o Kona. Calma. Não. Então, isso que eu ia perguntar aqui agora. Quando é que vai ser o próximo? Então, eu não farei nenhum outro Ironman na minha vida se não for Kona. Eu não tenho a mínima vontade de sofrer um Ironman inteiro se não for para selar. É lógico que não é segredo para ninguém que a Roca é o maior patrocinador do Ironman hoje, né? Que eles patrocinam todas as provas, inclusive de 70.3, e eles são um dos meus maiores patrocinadores no triatlon, e tem uma conversa aí se eu não quero voltar. Então, não é nada oficial ainda, vai depender de novo. Eu só poderei ir como convidado, porque eu não tenho a mínima condição de classificar. Mas eu tenho vontade, sim. Eu acho que vai acontecer, não é oficial ainda, então eu não posso dizer, eu vou. Eu tenho vontade, eu não tenho problema nenhum em treinar. De novo, a primeira vez que eu fiz para 12 horas e 52, não é um tempo super bom, mas eu também, para você ter uma ideia, eu fiz durante a temporada da Fórmula Indy, que, de novo, se isso acontecer ano que vem vai ser a mesma coisa. Então, para o pessoal ter uma ideia, eu não corri mais do que 18 quilômetros em nenhum treino que eu fiz para fazer a maratona inteira, que é 42. Então eu tô super consciente que se eu voltar lá, eu não vou voltar lá. Você vai voltar para bater seu tempo, você vai voltar para fazer tempo? Não, eu vou voltar lá porque eu amo a prova e vou voltar com a mesma mentalidade que eu fui em 2011. Eu quero curtir o momento. E lógico, mas como você vai curtir sofrendo? É o jeito que eu curto. Então, se for melhor, bem, mas uma coisa que eu sempre coloquei na minha cabeça, que foi a primeira vez que eu fui para lá, que eu queria terminar a prova de qualquer maneira. Então, se eu for, eu vou para terminar. Não você tem o perfil... Bom, sabendo a forma que o Tony está agora, comparado com a forma de 2013, eu estaria um 10,59. Não. Me escreve aí, Michel. Michel, 11,30. Tony, tem uma coisa que é importante nisso, o Beto tem razão. O fato de você já saber como é que é, e você já está voltando na ilha todos esses anos aí para assistir, vai te dar um diferencial. Claro, você vai ter que treinar. Não, certeza, Michel. Eu te falo se você olhar a minha prova, por exemplo, a natação, eu estava super assustado, você imagina, aquele bando eu tinha feito um 70.3, mas não com aquele 2 mil pessoas em volta. Então, eu fiquei segurando na boia, a hora que o canhão estourou, eu esperei contados no relógio. Para esperar aquela manada de gente, Deixei todo mundo ir e fui. Então, eu perdi a esteira da água. Aí eu saí da água muito tarde, perdi, porque no amador não é segredo para ninguém que tem vácuo, não é descarado, mas querendo ou não, quando eu tenho um grupo de 60 pessoas, não tem como não. Eu pedalei o pedal inteiro sozinho. Minhas transições foram de 8 minutos. Eu sentei, comi, botei meia. Então, tem aí os 40 de gordura minutos, de cara para você tirar. Gordura de cara. Aí é 12 horas, não é 10h59. Não, mas aí essa outra hora vem com a forma que ele tá. Você vai ver como Tony, tá magro. Não é à toa que o John Frodeno passou e falou, you look fit. Não fui eu. Olha lá. Ô, Tony, e você não fez de track, né? Olha.
Não, fiz de track. Todas as minhas provas, eles estão comigo. Mas as bikes anos evoluíram muito, com certeza vai ser um pouco mais fácil, né? E se seguir essa tendência de temperaturas mais amenas, né? Embora o vento tenha sido cruel, que a gente soube. Eu digo 11h30. O Beto falou 10h59. Vamos ver quem acerta. Legal, no ano que vem a gente grava quando você chegar e a gente vai contar como é que foi. Cara, para terminar, qual foi a lição mais importante que o esporte te ensinou, né? O esporte é a tua vida, né? Praticamente a tua vida inteira. E o que você leva aí, que você quer passar para os seus filhos, que é uma coisa que você acha que te transformou no homem que você é, no pai que você é, no piloto? Na verdade, não é uma frase. Eu sempre falo isso pro Léo, que hoje em dia meu filho tem 12 anos. Os menores eu tento, mas eu não acho que eles assimilam ainda. Mas é que, primeiro, você tem que fazer o que você ama. Eu acho que é uma coisa assim, quando você faz o que você ama, você não acha, se trabalha no que você ama, não acha nem que é trabalho. E segundo, que não ouça ninguém que te diga que você não pode, porque foi o que eu escutei a minha vida inteira, e eu provei a essas pessoas que tudo é possível, com dedicação. Não quer dizer que é fácil, não quer dizer que as suas ideias, eu converso muito com o Léo isso, Léo, hoje você quer ser, sei lá, baterista, e aí daqui 5 anos de repente você não quer ser mais baterista, você quer ser contador, né? Não interessa o que você quer ser. Eu tive a sorte de conseguir focar numa coisa que eu queria fazer com 8 anos de idade, e era isso que eu queria fazer. Exato. Não é assim que acontece com todo mundo, né? Os jovens hoje em dia têm muitas possibilidades, têm muitas opções, né? Com esse negócio de internet, você tem muita pesquisa. Então eu falo, nada é impossível. E faça bem o que você quiser fazer. Não interessa o que você quer ser. Você quer ser lixeiro? Vai ser o melhor lixeiro que existe. Você quer ser um empresário? Seja o melhor empresário que existe. Então, dê sempre o melhor de você. Então, o que eu aprendi foi que tem que baixar a cabeça e trabalhar. Não interessa no que for. E não ouvir a opinião das pessoas, porque realmente a maioria delas não tem muito a acrescentar. Legal. Muito pelo contrário. Eu vi um episódio recente que você participou, um podcast da Danica Patrick, né, que também foi um piloto de Fórmula Indy e tal, e você disse que você acha que você vai se aposentar em breve e tal, você até falou que não sabe exatamente o que você vai fazer. Já fica aí o teaser para quem entende inglês para ouvir esse podcast. Eu vou deixar os links no post do episódio de hoje, porque foi uma conversa bem legal também. Olhando para trás aí na sua carreira, né, supondo que você está aí em vias de se aposentar, vai ter mais alguns anos, enfim, você chegou mais longe do que você achou que você chegaria? Você não tem essa preocupação? Você acha que poderia ter ido mais longe? Você gostaria de ter, sei lá, tido mais uma vitória na Indy, ou quem sabe você tem ainda? Não, eu nunca pensei assim. Eu penso que eu cheguei aonde eu queria chegar. E aí, quando isso aconteceu, eu tive que mudar um pouquinho a minha mentalidade e falar, agora eu tenho que ficar. E aí você cria os seus ideais e os seus sonhos, que é, quero ganhar isso, quero ganhar aquilo, mas nem tudo na vida funciona do jeito que a gente quer, né? Você não tem tudo que você quer, como eu não tenho, eu também não vou ganhar todas as corridas que eu quero ganhar. Então, para mim, eu acho que eu fui muito mais longe do que eu achei, porque uma carreira de piloto ou de qualquer esportista que está aí trabalhando num esporte que requer muita performance, você não vê nenhum jogador de futebol com 45 anos. A gente tem uma carreira muito curta, e eu, por ter me cuidado, por causa do triatlon, tudo isso, eu consegui aí levar muito mais. Eu acho que a maioria de idade aí, 42, 41, 42, está todo mundo aposentando já. Principalmente quando eu comecei muito cedo, eu tinha 21 anos de idade quando eu comecei a correr de Fórmula Indy. Então, para mim, eu já fui muito mais longe do que eu achei que eu deveria. Então eu estou no lucro, eu estou super satisfeito com tudo que eu fiz. As vitórias podem vir, como podem não vir. Eu ganhei o campeonato e a corrida que eu gostaria de ganhar na vida. Então, para mim, eu sou uma pessoa extremamente satisfeita. Amo o esporte, quero continuar fazendo pela paixão, mas vai ter uma hora que eu vou ter que tomar uma decisão. E aí vamos ver o que eu vou fazer, se eu vou virar atleta profissional de vez. Profissional não, né? Um amador, fazer isso e dedicar meu tempo para outra coisa. Mas não, para responder a sua pergunta, eu sou super grato à minha profissão,
não estou contando vantagem. Eu sou um cara de extremamente sorte. Eu ganhei tudo que eu queria ganhar. Muito legal, que bom. Não sei se você sabe, né? Mas eu tive uma ideia aqui quando você falava e tal. Eu acabei de chegar dos Estados Unidos, fui ajudar um amigo meu a participar de uma prova no estado de Nevada, né, conhecido como Silver State, de 500 milhas, no norte de Reno, lá perto de Lake Tahoe. Ia ser legal você fazer uma prova dessa, em 500 milhas de bike. Um percurso de ida e volta, muito legal. Eu vou te passar depois as coordenadas. Mas é em dupla? Não, você pode fazer sozinho, pode fazer em dupla. Se eu não me engano, só em dupla. Acho que quarteto não, pode fazer sozinho. Olha lá. Eu e o Beto vamos fazer. Ia dar uma manchete legal, cara, para os teus patrocinadores. Só pra você saber, o Michel já fez Race Across America. Então, Michel, isso é uma coisa que uma hora a gente vai conversar. Isso é uma prova que eu quero fazer ainda. Fazer o Race Across America. Michel, eu mais do que recomendo, te ajudo do jeito que for, só não sei se eu aguento pedalar, mas... É uma prova que é sensacional, cara, sensacional. Essa vale a pena. Aliás, essa 500 milhas que chama The 508, Silver State 508, ela é uma classificatória para o Race Across America, mas para quem vai fazer solo, né? Aí o cara precisa se classificar. Mas é uma prova legal, seria interessante do ponto de vista do marketing você fazer uma prova que você já venceu num carro de, sei lá, 1000 cavalos, sei lá quantos cavalos tem um carro de Fórmula Indy, e você com seu meio cavalo de potência fazer uma prova de 500 milhas super linda, meu. A gente fez 500 milhas em 2 horas. Você tem até 48 horas para fazer as 500 milhas, 48 horas. Legal, cara, muito obrigado. Parabéns pela tua carreira, pela tua bela família. E daí dando uma olhada aí na internet, você tem aí uns filhos. Eu também tenho uma menina de 3 anos chamada Nina. Eu sou suspeito, mas é um nome legal demais. Parabéns. E, cara, eu vou colocar aqui os posts, vou colocar aqui os links para as tuas redes sociais para o pessoal poder te acompanhar. Eu já estou te acompanhando aí há um tempo aí no teu Instagram. Você mesmo que interage ou é o Benito ou é alguém que responde? Não, sou eu. Só quando eu tô no carro de corrida que é o Benito. Que bom, cara. Então vou chamar aqui as pessoas para interagirem com você e dizerem o que eles acharam aqui do teu lado triatlético. Parabéns, cara. E vamos lá, cara. Vamos participar de Kona, vamos fazer Race Across America, cara. São esportes muito legais e é muito legal ter um cara como você no nosso esporte também. Beto, obrigado aí por essa participação especial. Bons treinos para você. Não judia muito do Tony, hein, Mel? Legal, cara. Boa sorte com o teu joelho. As coisas mudaram. Tá bom, cara. Foi um prazer conversar com vocês. Uma boa noite aí, um grande abraço. E é isso, pessoal. Mais um episódio de Endorfina Podcast. Uma celebridade, o cara é de fato super famoso. Se você der uma pesquisada, se você for atrás, ou se você já entende a envergadura que tem a Fórmula Indy lá nos Estados Unidos, você sabe do que eu tô falando. O Tony é de fato uma celebridade, e graças a essa amizade dele com o Beto Dolabella, que aliás participou agora recentemente do Endorfina Podcast, finalmente, o cara que venceu o primeiro triatlon do Brasil e o primeiro triatleta profissional, realmente profissional, que o Brasil teve. Graças a essa amizade dos dois, o Beto me conectou com o Tony. Era pra gente ter gravado lá de Kona, né, nessa viagem que eles fazem já faz alguns anos lá para assistir ao Ironman, mas não deu certo, o fuso complica aí bastante pra gente conseguir gravar, mas finalmente deu certo. Tenho certeza de que foi um episódio bacana conhecer esse lado do Tony. Aliás, essa tem sido aqui a minha missão, né? Revelar lados que não são revelados no dia a dia, principalmente dessas pessoas que são mais famosas, mais importantes. E é isso. Espero que vocês tenham curtido. Vão lá, sigam o Tony nas redes sociais, no Instagram dele, no perfil. Vou colocar aqui o link no post do episódio de hoje. Ele fez aí umas fotos agora em Kona bem legais aí com track, com roca, e você vê que ele não tá fazendo triatlon, primeiro que não é de hoje, e depois que não é para ele buscar nada além de condicionamento físico, de desafio, de superação. E isso pro triatlon é muito legal. Puta sacada das marcas que estão com ele, de estar ajudando a popularizar o esporte. Claro, ajuda a vender também, mas associar uma personalidade tão famosa como ele com uma imagem bacana aí dentro do nosso esporte. Então é isso, pessoal. Vamos lá, semana que vem tem mais um episódio muito bacana com o Endorfina Podcast. Vocês não perdem por esperar, e até lá. Grande abraço.
Este episódio foi um oferecimento da Garmin. A Garmin é a maior fabricante de GPS esportivos do mundo, com precisão e durabilidade incomparáveis. Produtos para te auxiliar nos treinos e competições. Para você que é nadador, ciclista, corredor ou triatleta. Forerunner, Edge, Fenix e Instinct. Uma ampla linha de ciclocomputadores e monitores cardíacos com a mais avançada tecnologia e tão versáteis quanto você precisa. Monitores que vêm pré-configurados com mais de 30 modalidades esportivas e que medem sua pulsação direto no punho, sem o uso da cinta. Só com o Garmin você tem acesso a Connect IQ, uma loja com uma infinidade de apps gratuitos que você pode baixar e personalizar o dispositivo compatível. Seja para baixar um novo estilo de mostrador, seja para saber quando seu Uber irá chegar, ou, por exemplo, baixar o Strava Live Surfer Score. Agora, o que é sensacional é que você pode baixar os apps do Deezer e do Spotify. Assim, além de ouvir suas músicas favoritas, você pode ouvir o Endorfina e qualquer outro podcast dessas plataformas. O que pode ser melhor do que se inspirar enquanto você pratica sua modalidade favorita? Compre seu Garmin nos revendedores oficiais ou em até 10 vezes na garminstore.com.br e receba a garantia de 12 meses. E agora, ouvintes do Endorfina têm a chance de comprar o Garmin que você procura com um desconto exclusivo. Acesse a garminstore.com.br, escolha o modelo que melhor lhe atende e antes de finalizar a compra, digite Endorfina no campo do cupom de desconto, que você ganha na hora 5% de desconto. Quem é atleta, opta por Garmin. Promoção válida por tempo limitado. Consulte os termos e condições no post do episódio de hoje no site endorfinabr.com. Este episódio foi um oferecimento da Probiótica. Por sinal, tenho certeza de que você já tem acompanhado o trabalho muito legal que a Probiótica vem fazendo, investindo não apenas na fabricação de produtos de primeira linha, é claro, mas também ao patrocinar provas e atletas. Aliás, parabéns à Probiótica pela iniciativa. Estamos precisando de empresas que acreditem no esporte de uma maneira sustentável e o apoio aos atletas profissionais é uma parte importantíssima nesse processo. Aliás, muitos atletas já comentaram a esse respeito aqui no Endorfina. A Probiótica produz uma linha específica de suplementos da mais alta qualidade para os esportes de endurance, tanto para os seus treinos quanto para as provas. Você encontra uma linha completa de carboidratos, desde o tradicional Carbap Gel até o Carbap Pós 4x1, diversos tipos de proteínas, energéticos como a D-ribose e a destrose, glutamina, creatina e os BCAAs que seu nutricionista já deve ter recomendado. Estes produtos e toda a extensa e completa linha de suplementos da Probiótica você encontra na Quality Nutrition. Apenas uma loja com a experiência, conhecimento e excelência da Quality Nutrition é capaz de oferecer a variedade e o atendimento que você procura. Uma ideia bacana da Quality Nutrition, e que ao meu ver foi uma grande sacada do Marcelo Kim, foi a criação dos combos promocionais. Você compra 3 produtos iguais e ganha um desconto que pode chegar aos 50%. Outra sacada é a Quality Week. Em toda a última semana do mês, cerca de 80 produtos nacionais e importados entram em promoção, com descontos que também podem chegar aos 50%. Além dos 3 endereços em São Paulo, você pode comprar convenientemente de qualquer lugar do Brasil através da loja virtual da Quality Nutrition. Você tem literalmente na ponta dos dedos acesso a uma quantidade inimaginável de marcas e produtos. Acesse qualitynutritionloja.com.br e faça suas compras hoje mesmo. A Probiótica é patrocinadora oficial do circuito Ironman Brasil e 3-Day Series 2019. probiotica.com.br. Acesse o site agora mesmo e conheça a linha completa de produtos da Probiótica. No Instagram, Probiótica Oficial e Quality Nutrition Loja. Siga os perfis e fique por dentro das últimas novidades dessas duas marcas. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina e uma galeria de fotos da história do triatlon brasileiro. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina na iTunes Store ou Spotify e compartilhando com seus amigos. Lembre-se de enviar suas sugestões, críticas e comentários através do perfil EndorfinaBR no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bogli no Facebook. Um abraço e até a semana que vem.